Descubra neste vídeo como a cidade sede das Olimpíadas de 1952 acabou fazendo a compra mais atrapalhada e pitoresca de uma frota de táxis da história, e isso às vésperas do evento. Porque este é mais um vídeo do canal Carros e Causos, o único canal do YouTube que conta a história do automóvel no Brasil e no mundo com desenhos em aquarela feitos por mim. Sem mais delongas, episódio de hoje, Checker A2, os táxis olímpicos de Helsinki. Os Jogos Olímpicos da atualidade são a maior festa do esporte e atletismo mundial. Eles foram idealizados pelo pedagogo e historiador francês Pierre de Coubertin. Como forma de encorajar os atletas a atingir seu melhor durante as competições, Coubertin introduziu ao movimento olímpico o lema Citius Altius Fortius, mais rápido, mais alto, mais forte, em latim. No caso dos Jogos Olímpicos de Verão de 1952, acabou-se acrescentando ao lema a palavra latina vilius, ou mais barato. O senhor não tem vergonha? Senhor Barriga, é que quando a fome aperta, a vergonha afrouxa. Helsinki, a capital da Finlândia, foi escolhida a cidade-sede dos Jogos Olímpicos em 1947. Helsinki já havia sido escolhida anteriormente para sediar os Jogos Olímpicos de Verão de 1940, que foram cancelados por causa da Segunda Guerra Mundial. Participaram nesses jogos um total de 4.955 atletas, sendo 519 deles mulheres, representando 69 nações, um recorde até então. Mas o atleta mais celebrado para nós brasileiros foi Adhemar Ferreira da Silva, primeiro bicampeão olímpico do país. 32 anos após a estreia do Brasil nas Olimpíadas em Antuérpia, 1920, e da conquista de até então a sua única medalha de ouro olímpica, o saltador paulista Adhemar Ferreira da Silva conquista sua primeira vitória no salto triplo e o segundo do país, quebrando o recorde olímpico mundial 3 vezes no processo. Uma curiosidade histórica sobre Adhemar é pouco conhecida atualmente, apesar de ter se tornado um costume universal no esporte. Extasiados com a performance daquele gigante negro desconhecido de um país longínquo, os torcedores finlandeses aplaudiam e gritavam entusiasticamente seu nome por todo o estádio. Adhemar então começou a correr, ao mesmo tempo em que acenava para a multidão em volta de todo o estádio olímpico. Inconscientemente, o campeão brasileiro criava ali a chamada Volta Olímpica, que até os nossos dias passaria a ser usada comumente pelos campeões de todos os esportes para saudar o público após suas vitórias. Mas antes de acender a tocha, a capital da Finlândia teve que passar por uma extensa reforma para ser um país anfitrião olímpico verdadeiramente adequado. Afinal de contas, só fazia 7 anos que a Segunda Guerra Mundial havia deixado toda a Europa em ruínas. A reforma garantiu que os anfitriões pudessem fornecer instalações e logística adequada para milhares de convidados internacionais esperados. Uma área-chave em que a Finlândia precisava de ajuda era a modernização da frota de táxis de Helsinki. Os poucos táxis que sobraram eram de antes do conflito, a maioria com mais de 30 anos de uso, verdadeiras sucatas. Já que a moeda estrangeira era muito restrita, a comissão organizadora das Olimpíadas poderia obter apenas fundos limitados para a compra de alguns carros novos no exterior. Veja como surgiu uma ideia inesperada. É uma bela tarde de janeiro em Helsinki, 1951. Um táxi velho e cansado para ir em frente ao restaurante Savoy, para buscar 2 senhores de aparência distinta. O prefeito de Helsinki, Erik von Frenkel, presidente do Comitê de Transportes, e o novo ministro das Finanças, Onni Hiltunen, estão voltando do almoço.
Os cavalheiros sentam-se no banco de trás e se espantam com as péssimas condições do velho táxi, que se destaca sobre a luz do sol embaraçosamente brilhante. O motorista diz que está ciente da situação, mas quando as licenças de exportação de moeda não são emitidas, nem mesmo para motoristas profissionais, você precisa trabalhar com carros antigos. Seu carro já tem mais de 20 anos de uso. Quando o motorista percebe que os senhores estão genuinamente interessados no assunto, ele continua. Se você pudesse pegar carros usados na América, seria uma opção melhor do que ficar com essas carroças antigas, e isso na véspera dos Jogos Olímpicos. Tanto von Frankel quanto Hiltunen ficaram animados com a ideia. O influente ministro social-democrata Hiltunen insta ao motorista e a seus colegas a fazerem um pedido o mais bem fundamentado possível. O Ministério e a agência de licenciamento provavelmente simpatizariam com uma questão tão importante. Entre as várias associações de motoristas profissionais de Helsinki, a única organização idônea para lidar com o projeto parecia ser a Autoilian Hankinta Oy, ou AH Oy, a maior entidade de classe formada por taxistas locais. Em março de 1951, a AH Oy envia cartas para várias companhias de táxis nos Estados Unidos que estivessem dispostas a vender táxis seminovos que iriam ser substituídos. O contato mais promissor foi com a Checker Cab Manufacturing Corporation, sim, a mesma empresa que fabricou o lendário Checker Marathon, que tem vídeo aqui no canal, bem como a sua subsidiária, a Checker Cab Sales and Parts Corporation, que cuidava do pós-venda. Fotos dos novos modelos A4 foram enviadas da América, que foram apresentadas aos taxistas membros da associação. Os motoristas de táxis finlandeses ficaram animados. Os Checkers usados tinham apenas 2 ou 3 anos de idade. Para os padrões finlandeses, era como se fossem 0 km. Mais de 700 motoristas solicitaram um adiantamento de 350 mil marcos finlandeses na época, mas o Estado só emitia uma licença de exportação de moeda para, no máximo, 500 táxis usados. O presidente da associação e seus assistentes voaram para os Estados Unidos para ver os carros mais de perto e explorar as ofertas. Eles visitaram a sede da Checker em Kalamazoo, Michigan, e o centro de operação de táxi do grupo em Chicago. Ficaram animados com o que viram, apesar de uma confusão inicial. Os representantes dos taxistas que viajaram para a América estavam mais interessados nos Checkers A2, fabricados de 1946 a 1949, e não nos A4, um pouco mais novos, feitos entre 1950 e 1952, que eram os carros que a Checker pensava em vender. Os A2 eram, é claro, bem mais rodados, mas ainda um pouco mais baratos e quase semelhantes à versão mais recente. O pessoal da Checker ficou um pouco surpreso com a mudança, mas é claro que eles não tinham nada contra se os finlandeses estivessem dispostos a pagar o preço pedido. Após uma breve negociação, a Checker Cab Sales and Parts se ofereceu para vender os 500 táxis do modelo A2 por $552,66 a unidade. O preço incluía uma revisão técnica conforme necessário, bem como 6 pneus Firestones, 4 usados e 2 novos. O comprador estaria livre para escolher os carros no depósito da Checker em Chicago. Cada carro seria reparado de danos pelo uso e pintado em uma condição que satisfizesse os representantes dos compradores. Se o motor tivesse percorrido mais de 500 mil milhas desde a revisão anterior, ele teria sido substituído por um totalmente revisado. Um total de 500 taxistas finlandeses pagaram a entrada de 350 mil marcos finlandeses exigidas pela AH Oy.
a qual os motoristas deveriam estar preparados para adicionar as taxas, impostos e outros encargos exigidos pelo Estado, que seriam determinados quando os carros chegassem. A empresa prometeu que todos os carros estariam em boas condições e só precisariam de abastecer de gasolina e partir para rodar. Aparentemente, a empresa não deixou bem claro para todos que fizeram o pagamento inicial que os checkers não eram mais do modelo mais novo A4, conforme as fotos apresentadas, e sim do mais antigo A2. Mesmo decepcionando alguns taxistas, a todos foi prometido que o carro não seria mais antigo do que o ano modelo de 1948. Embora tudo ainda parecesse bem, as coisas começaram a piorar. Na Checker era dado como certo que os finlandeses perceberiam que haviam adquirido um automóvel bastante antigo, que havia sido usado por motoristas para dirigir pelos invernos rigorosos nas ruas cobertas por sal de Chicago em até 3 turnos. Apesar de suas estruturas fortes, os carros não poderiam ser um investimento em um futuro distante, mas uma solução um tanto temporária, forçada pela situação econômica do país no pós-guerra e pelas Olimpíadas. Levando em conta o preço extremamente baixo, a idade e o propósito, os Checkers seriam no máximo um quebra-galho. Após todos os 55 Checkers do primeiro lote terem sido reformados e reconhecidos como aceitos pelo representante do comprador, os mesmos agentes decidiram enviá-los para a Finlândia por navio. O problema é que não tinham os recursos necessários para pagar um transporte marítimo transatlântico adequado para automóveis. A solução mais barata era enviá-los no convés aberto do pequeno navio holandês Prince William Drie. Já naquela época era comum lubrificar as partes mecânicas e cobrir a pintura com uma grossa camada de cera para proteger o veículo da água salgada e da maresia. Mas como ninguém pediu isso para Checker, os carros foram embarcados sem qualquer proteção. O Prince William Drie experimentou toda a fúria do outono atlântico e os Checkers muito próximos entre si e presos de forma muito frouxa, esfregavam-se uns nos outros por semanas, apenas a água salgada reduzindo o atrito. Entre outras coisas, durante o carregamento intermediário em Roterdã, as viaturas teriam sido empilhadas em pilhas de até 3 carros, um em cima dos outros. Os holandeses pensaram que eram sucata para uma siderúrgica. Além disso, muitas peças dos carros foram perdidas ou roubadas durante as cargas intermediárias na Holanda, quando ficaram muito tempo estacionados no porto com pouca vigilância. À primeira vista, os taxistas ficaram naturalmente decepcionados. Quase todos os carros precisavam de reparos. Alguns deles nem parecia valer a pena consertar. Embora a tecnologia não fosse estranha, praticamente não havia peças de reposição no país, devido às regulamentações cambiais. Os veículos restantes não vieram em condições muito melhores, e em novembro de 1951, a imprensa já anunciava que os taxistas haviam sido enganados. Quando os compradores exigiram seu dinheiro de volta, não era mais tão simples. Todos os 500 carros haviam sido pagos de uma só vez em uma única carta de crédito, bancada pelo governo finlandês. Os taxistas organizaram um comitê para apurar se houve irregularidades. Os motoristas processaram a AH Oy e a crise se aprofundou. Niilo Tammilehto tornou-se presidente da AH Oy e durante 1952, o ano da Olimpíada, ele gradualmente foi tentando reverter a situação. Tammilehto acusou a Checker de vender mercadorias inadequadas e exigiu peças de reposição gratuitas como compensação. Mais tarde, as peças de reposição foram obtidas como um gesto de boa vontade, mas ainda estavam longe de corrigir todos os problemas. Os diretores da Checker ficaram espantados com a situação
e lamentaram que os finlandeses realmente esperavam mais dos carros que chegaram ao fim da sua vida útil nos Estados Unidos. Afinal, eles aceitaram todos os carros. E por que eles culpariam o vendedor pelos danos causados pelo transporte amador que os próprios compradores organizaram? A comissão foi até o parlamento e uma CPI foi criada. O então ministro do Comércio e Indústria, Penna Tervo, em dezembro de 1951, destacou em sua resposta ao inquérito parlamentar que a situação não era tão deplorável quanto parecia à primeira vista. Apesar dos amassados e arranhões, os carros ainda eram sólidos e funcionais. Uma comissão avaliou que 80% estava em ótimas condições mecânicas. E sem tempo nem dinheiro para comprar carros novos, o Ministério achou melhor recuperar a frota na Finlândia antes do verão. A comissão formada pelos taxistas recrutou um conhecido revendedor de carros usados, o inventor e piloto de corridas finlandês SPJ Keinanen, que aparece aqui em um comercial de 1952. Fez seu melhor para negociar peças de reposição ou até mesmo carros novos da Checker Taxi Company. Keinanen viajou para os Estados Unidos com seu próprio dinheiro para as fábricas da Checker para negociar peças de reposição. Quando ele voltou com promessas de peças sobressalentes com preços formais e uma ideia clara de que os finlandeses haviam recebido exatamente o que os seus representantes haviam pedido e aceito, na primavera de 1952, a maioria dos carros já havia sido colocada em serviço. E durante o verão eles estavam servindo aos convidados olímpicos, exatamente como planejado. Falando agora um pouco sobre o carro em si. O Checker modelo A2 foi fabricado de 1947 a 1949. Seu chassi em X, projetado pelo experiente designer Herb Snow, dava rigidez estrutural ao mesmo tempo que diminuía o peso de um carro tão grande. Esse formato substituiu o chassis em escada, utilizado antes. O Checker A2 representou um marco importante para a Checker, já que foi o primeiro carro de produção da Checker totalmente feito em aço. Desde 1922, todas as carrocerias eram construídas em madeira, revestidas com metal. O Checker estava um pouco atrasado para o mercado, já fazia mais de uma década que a maioria dos fabricantes de automóveis dos Estados Unidos fabricavam os carros com carrocerias totalmente em aço. Concebido para o uso de táxi, esses carros eram usados normalmente até que as rodas caíssem e o que sobrasse fosse reciclado pelo próprio fabricante do táxi. Entregue para a Checker Cab Manufacturing Corporation na base de troca para a compra de uma frota nova. Por isso não existe nenhum sobrevivente deste modelo nos Estados Unidos. O motor da Continental Motor Company era um 6 cilindros em linha de 3,7 litros com pistões de alumínio. Ele gerava 80 cavalos de potência a 3.200 RPM. Tinha uma distância entre eixos de 3,14 metros, maior até que a distância entre eixos da picape Ford F-250. Tinha um comprimento total de 5,23 metros, mais comprido que um Cadillac Eldorado do mesmo ano. Uma verdadeira limousine. O carro robusto e muito espaçoso transportava sem esforço até 9 pessoas, o que nenhum concorrente com preços razoáveis no mercado finlandês poderia fazer na época. O vinil de altíssima qualidade usado no estofamento causava uma boa impressão nos passageiros. As últimas parcelas foram pagas pelos taxistas em 1957 e cerca de 450 carros ainda circulavam naquela época. Eles já haviam dado lucro para os seus proprietários e o carro era considerado uma ferramenta muito útil entre seus usuários. Em 1960 ainda circulavam na Finlândia pelo menos 70 Checkers A2, com algo em torno de 1 milhão de quilômetros rodados. O carro chegou até a aparecer em alguns filmes finlandeses, mas com o tempo acabou sendo substituído por modelos europeus.
Segundo um panfleto publicitário da Checker, pelo menos um modelo A2 chegou a ser usado como táxi em São Paulo no início dos anos 50. Em julho de 1953, as associações dos motoristas profissionais do Rio de Janeiro fizeram um pedido similar ao dos motoristas de Helsinki, só que ao ministro do Trabalho, João Goulart, para facilitar a importação de carros Checkers. O ministro teria dito que preferia que fossem Dodges. No mesmo ano, a Comércio e Transportes Gerais do Rio de Janeiro se tornaram a representante oficial da Checker Cab Manufacturing Corporation no Brasil. Mas no caso, o carro oferecido já era o modelo A6. Mesmo assim, o número de unidades importadas é hoje desconhecido e não se sabe se algum Checker brasileiro tenha sobrevivido. Como já dito, nenhum sobreviveu nos Estados Unidos, seu país de origem, mas alguns conseguiram sobreviver na Finlândia. Em 2009, o colecionador Hannu Kittonen e a associação Checker Ry Finland iniciaram a restauração total de um sobrevivente, que foi concluída em 2017 e está em exposição no Mobilia Museu Nacional de Transporte Rodoviário em Kangasala. Essa é a história da mais atrapalhada e pitoresca compra de uma frota de táxi na história das Olimpíadas. Este foi o caos de hoje. Todo mês tem caos novo no canal. Deixem suas sugestões nos comentários e lembre-se, eu não pido likes. Mas se você quiser e apenas se quiser, deixe seu joinha, passe o polegar no canal e balance o sininho das notificações. Fique agora com meus outros vídeos. Obrigado!